Em geral, quando acontece algo não aprazível ou uma injustiça, é comum, se não nós fazermos, ouvirmos de outras pessoas. Mas como é que Deus permite tamanho mal? Mas por que Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que pessoas sofram doenças? E aí nós meio que começamos a nos rebelar contra Deus, meio que começamos a pensar que Deus é um qualquer e que por causa disso não vou mais acreditar nele, porque ele não intervém na história, porque ele deixa o mal acontecer, e isto causa para nós um certo desconforto, por assim dizer. E muitos abandonam a fé por causa disso. E aí nós vamos perceber que por trás desta proposição, porque Deus não intervém nas coisas do mundo, existe um sentimento nobre, existe um querer nobre. Queremos que as coisas funcionem sempre para o bem. Portanto, até aqui é justo. Mas ao mesmo tempo percebemos que esse tipo de argumentação é um tipo de argumentação muito frágil. E por que frágil? Porque se pensa que Deus governa o mundo como se nós fôssemos marionetes dele e que, portanto, tudo acontece segundo aquilo que ele ordena. E neste modo a nossa liberdade seria cancelada. Mas na sua infinita bondade, Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, nos deu a graça de fazermos escolhas livres. E é muito interessante que Deus respeita essas escolhas. Ele não se opõe a elas. Ele trabalha para que essas escolhas, elas sejam para um bom fim. Mas se nós fizermos uma escolha má, nós também seremos aqueles responsáveis pela consequência dessa escolha. Portanto, Deus respeita a nossa liberdade, mas também respeita a consequência das nossas escolhas. E nisso se esconde o grande mistério da nossa imagem e semelhança a Deus. E por que estou dizendo isso? Mas antes de falar do porquê estou dizendo isso, termino a argumentação, porque o que acontece? Esses mesmos que postulam que Deus deveria impedir todo tipo de mal, são aqueles que querem viver de maneira completamente livre, sem que Deus intervenha em absolutamente nada. Só que aí quando a pessoa se vê no limite, em que ela depende de Deus, e também depende dos demais, e depende das próprias escolhas. E aí nós vamos perceber que o argumento que se coloca é um argumento completamente frágil. Porque nós não podemos querer um Deus completamente marionete, ou melhor, que cuida de nós como marionetes, ou nós não podemos ao mesmo tempo querer um Deus que nos deixe completamente livre. Tem que escolher uma e outra. E a nossa escolha é pelo Deus que nos deixa. Nossa escolha é aquilo que Deus escolheu para nós, que respeita as nossas escolhas completamente livres. Mas existem situações que de fato acontecem na nossa vida, aconteceram na história, que nós não temos a capacidade de compreender os porquês. Existem coisas que acontecem simplesmente porque aconteceram. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, a vontade de Deus, não nos trata de maneira mágica. E o Evangelho vem falar exatamente sobre isso. Nós temos um primeiro exemplo que Jesus utiliza, que é o exemplo daqueles que estão perseguidos por Pilatos e que por isso tiveram seu sangue misturado ao sangue dos sacrifícios. Provavelmente eram pessoas inocentes. O responsável disso era Pilatos. As outras pessoas foram vítimas. O porquê isso aconteceu? Talvez não tenhamos uma resposta. Não tenhamos uma resposta. E isso pode nos deixar um pouco perplexos. Depois nós vamos perceber o segundo exemplo que Jesus utiliza da torre de Siloé, que caiu sobre essas 18 pessoas. Poderíamos culpar um erro de engenharia, a falta de manutenção da torre, sei lá, qualquer outra coisa. E o que nós vamos perceber é que foi uma fatalidade. Ou, se quisermos usar uma palavra mais simples, foi um azar. Aconteceu. Estou dizendo isso para que nós devamos nos conformar com os males que acontecem? Não.
Estou dizendo isso porque qualquer coisa que acontece, mesmo que nós não entendamos o porquê, ela provavelmente dá para nós o sentido para alguma coisa. E exatamente quando cristãos percebemos o sentido daquilo que nos foi chamado devido àquele acontecimento, positivo ou negativo, então nós começamos a entender a profundidade da nossa espiritualidade e vamos perceber que damos graças a Deus pelas coisas oportunas e inoportunas, damos graças a Deus por tudo aquilo que acontece, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, vai nos dizer São Paulo. Certa vez, aqui em nossa igreja, uma das nossas paroquianas sofreu um acidente. Um acidente que me deixou muito preocupado, muito mesmo assim. O acidente foi muito duro. E preocupado com ela, conversando com ela todos os dias, mandando mensagem, tudo bem, como é que vai, não sei o que e tal. Até que ela chegou para mim, depois de todo o ocorrido, e disse: Padre, eu dou graças a Deus por este acidente, porque este acidente me fez perceber que eu devo parar. A minha vida está completamente desconectada, eu estou completamente desvairada, estou completamente numa situação longe da minha família, só me dedicando ao trabalho, uma situação difícil, uma situação dura. Percebo isto aqui como uma mensagem de Deus que diz para mim: para. E é exatamente aqui que nós cristãos conseguimos compreender as fatalidades. Apesar de não sabermos o porquê, e as fatalidades acontecem, mas essas fatalidades trazem consigo uma mensagem. E aí é quando a nossa espiritualidade começa a se tornar madura. É quando nós começamos a compreender que Deus me fala também através dos acontecimentos não bons. Mas se nós observarmos bem a nossa espiritualidade, nós vamos perceber que nós queremos sempre nos desvencilhar dos acontecimentos que não são positivos. Queremos para nós somente o que é positivo da vida espiritual. Mas quando nós nos abrimos também para o sofrimento, para a dor, para o acontecimento não previsto, desconfortável, não prazeroso, nós vamos perceber que Deus também fala conosco ali. Pode parecer um paradoxo isto, mas é por aqui que nós conseguimos estruturar a nossa espiritualidade e perceber uma coisa, que mesmo nas situações difíceis, nas situações duras, o Senhor não nos abandona. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Deus de Israel viu os sofrimentos do seu povo no Egito. Porque o povo foi parar no Egito e virou escravo do faraó, 1000 coisas concorrem para aquilo. Mas Deus viu o sofrimento do seu povo, Ele se revela ao seu povo, Ele toma as dores do seu povo também para si e conduz o seu povo, mesmo dentro daquele sofrimento, libertando-o. De fato, Deus não quer que nós vivamos dentro do sofrimento, e o maior sofrimento que nós podemos viver é o sofrimento do pecado. Mas Ele se coloca ao nosso lado, carrega também o peso para que nós saiamos disso. Esta é a dimensão da cruz. Deus não nos abandona. O seu pecado, ele tem uma saída. E esta saída é garantida porque o próprio Deus se colocou ao nosso lado. O nosso Deus nos dá a oportunidade de dar frutos e recomeçar, que é o final do Evangelho, parábola da figueira. Portanto, para nós, a coisa importante de pensar hoje é que, mesmo em situações desgostosas, o Senhor está conosco e essa situação pode me indicar algo. Talvez eu tenha que... O pessoal do mundo corporativo usa uma palavra bonitinha, eu acho tão bonita ela. Talvez eu tenha que fazer uma transição de carreira, né? Pode ser que indique isto. Talvez esse sofrimento indique que eu tenha que rezar mais por alguém, que eu tenha que estar aberto ao perdão, enfim, tem 1000 coisas que as situações não agradáveis nos podem comunicar, mas sempre dentro da dimensão da cruz de Cristo, sempre dentro da dimensão de um chamado para a santidade que eu e você recebemos da parte de Deus. Portanto, é não olhar com desprezo os maus acontecimentos, mas é olhá-los face a face
e perguntar para Deus: Senhor, eu não sei o porquê isso aconteceu. De fato não tem resposta do porquê aconteceu, mas o que o Senhor quer dizer para mim com isso? Ou qual que é o caminho que o Senhor propõe para mim? Talvez seja essa a pergunta. E aqui não é, de fato, fazer um conformismo. Em geral a gente fala, tinha que acontecer, o que eu posso fazer? Ok, o que eu posso fazer, mas o que Deus pretende de mim? Essa é a pergunta. Esse é o caminho. E o tempo da quaresma nos exige isto. Observar os nossos defeitos mesmo. Ninguém gosta de saber que é mentiroso. Ninguém gosta de saber que é corrupto. Pequenas corrupções do nosso dia a dia. Ninguém gosta de saber que às vezes é impaciente com a própria esposa. Ninguém gosta de saber que às vezes a esposa também é um pouco indelicada. Ninguém gosta de saber que os filhos às vezes nos dão um pouquinho de raiva. Que lá no nosso trabalho a gente vai ter que encontrar aquela pessoa chata, aquela pessoa falsa. Ninguém gosta disso. Só que quando nós olhamos isso face a face e não tentamos fugir disso, é aí então que dentro do nosso coração começa uma transformação. Porque aí nós vamos perceber o quanto Deus toma conta de nós. E quando nós percebemos o mal em nós e a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, nós passamos a nos tornar solidários aos nossos irmãos. Não mais estar com o dedo em riste do alto embaixo, criticando o irmão, dizendo você é um errado, que não sei o que, papapá, não. Nós nos colocamos dentro de uma solidariedade e vamos tentar ajudar o irmão a sair daquela situação dura, difícil, enfim. Nós vamos rasgar as vestes de revolta contra os nossos pecados, não contra o pecado do outro. E aí a beleza disso mora quando nós deixamos Deus tocar também nas coisas que nós não gostamos. A gente não gosta mesmo, gente. E a gente tem que assumir isso. Tem dia que eu não gosto nem de me olhar no espelho de tão chato que eu estou. Nem eu aguento me ver, imagina só, né? Imagina vocês que são, muitos de vocês casados e com filhos. Tem dias que são difíceis mesmo. Mas isto aqui não é que a gente descarta. Nós damos uma luz nova. A luz do Evangelho, a luz da cruz, a luz que nos leva em direção à ressurreição. E vamos perceber que os males, os sofrimentos estão aqui, indicando alguma coisa para nós. E sobretudo a presença de Deus que não nos abandona nas situações difíceis. E quantos de nós já não gritamos, Senhor, por que o Senhor me abandonou nesta situação? Senhor, por que isto aconteceu comigo? Senhor, por que o Senhor me permitiu viver essa situação? Passado alguns anos, agora eu entendi o porquê Deus me permitiu aquilo. Agora eu compreendi a profundidade dessa situação. E o tempo da quaresma nos ajuda a isso. A oração, a penitência, a caridade são as 3 dimensões, não? O relacionamento com Deus, o relacionamento conosco, porque percebemos o quanto precisamos trabalhar, e o relacionamento com os nossos irmãos, na solidariedade, no amor, exige da gente. E exige também ver o mal. Exige observar aquilo que não é gostoso na nossa vida. Confessar que somos defeituosos, mas não parar no nosso defeito. Continuar pedindo ao Senhor o auxílio para que o mal nosso seja transformado para a glória divina. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude e que possamos atuar como o Senhor nos pediu. Se não converter, morrereis da mesma forma. Que a conversão possa acontecer para mim e para você, olhando o bem que o Senhor nos dá, mas também olhando o mal que nos acomete, sabendo que o Senhor nos transforma. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.